Fala, Deep. Cara, não sei se tu consegue me ajudar. Eu tô com um BO criminal aqui. Situação de possível legítima defesa. Eu tô com um laudo DML. Eu tenho um croquis. Eu só não tenho foto nenhuma do laudo, do corpo, nem de como no estado que ficou de fato a vítima. E aí que eu preciso da tua ajuda. Velho, só olhando esse laudo que eu tô te mandando, esses documentos. De novo, sem foto, porque a polícia sequer fez registro. Com base nisso que eu tô te mandando, eu consigo afirmar qual foi a posição da bala, de onde partiu o tiro e para onde o tiro foi? Mano, bom, toda especialidade médica, ela vai ser uma prática técnica em maior ou menor porcentagem, né? Na equação subjetividade versus técnica. Então, algumas têm mais espaço e até uma necessidade maior de subjetividade, como a psiquiatria, por exemplo, em que clínica também, né? Mas eu diria que psiquiatria principalmente. Mas ao fim e ao cabo existem tratamentos padrão, estandarizados, né? Embora na questão dos psicofármacos, repito, tenham uma maior fluidez de possibilidades. O que não quer dizer que o psiquiatra possa ficar ali inventando moda, né, ou querendo reinventar a roda. E aí, do outro extremo, a gente tem especialidades que são 100% técnicas, né? Tipo, radiologia é 100% técnica, né? Cirurgia que não é estética, né? Que cabe ali uma subjetividade, inclusive na entrevista com o paciente, entendimento daquela situação, né? Cirurgia, que é cirurgia não estética, é técnica. E assim, tem isso por um lado, né? Depois a gente entra nas práticas médicas, que são médicas, não são tão médicas do ponto de vista clássico do que se entende da função do médico, né? Naquele conceito de Hipócrates e a sua evolução da história da medicina ao longo do tempo, né? Beleza. O que não significa que essas funções menos, entre aspas, né, vamos colocar aqui, médicas, elas não sejam fundamentais e fodidamente importantes e necessárias. Inclusive, é muito bom que tem perfis de pessoas que fazem medicina, percebem que não tancam lidar com o paciente, e aí, em vez de virar um médico maltratador e um pau no cu como tantos outros, é melhor que se torne um excelente médico técnico nessas áreas. E uma delas é a medicina legal, justamente o tema aí do problema que tu tá me mostrando. Porque assim, do ponto de vista do laudo, quando vai atender paciente que sofreu alguma agressão, e aqui eu vou destacar principalmente a parte de agressão sexual. Porra, cara, a parte subjetiva, a empatia, o jogo de cintura, a capacidade de lidar com dos maiores traumas que a pessoa pode sofrer é fundamental. Mas o trabalho é técnico, né? A parte técnica daquilo ali, a pessoa não pode deixar seus conceitos prévios, né? Os famosos preconceitos, sejam preconceitos de gente ruim mesmo, ou até o famoso preconceito do bem, se é que isso existe, né? Existe preconceito do bem? Não sei. Mas o que eu quero dizer é, cara, a pessoa não pode nem tratar bem a pessoa que chega numa situação dessas e conter ela da melhor forma é fundamental, é obrigatório, mas nunca tirar conclusões precipitadas. Ou seja, a tua conclusão da tua visão de mundo, da tua experiência, não pode afetar o teu laudo, porque assim, aí eu vou pegar duas visões de mundo completamente diferentes. Embora a gente sabe que na estatística tem um desses lados que está bem mais errado, né? Mas eu falo do ponto de vista técnico, né? Aquele médico escroto que começou a seguir muito o canal do Ricardo Feltrin e acha que existe um conluio mundial feminino para falsas acusações de estupro. E, por outro lado, alguém que, porra, cara, já viu tanta merda que o homem faz e, cara, acredito não existe nenhum caso de exceção, e se alguém apareceu lá com uma história e algumas marcas, aquilo ali é uma certeza absoluta. É muito provável que a vítima esteja falando a verdade, estatisticamente a gente sabe que sim, mas o que eu quero dizer com isso é que o laudo não pode ser afetado, correto?
o laudo é técnico, ponto. O tratamento humano não precisa ser técnico, não deve ser tão técnico, entende o que eu quero dizer? Embora tenha técnica, claro, para conter pessoas assim, né? Se estuda isso, se pratica isso, mas a subjetividade da pessoa, esse talento, vamos dizer assim, vamos usar um termo até quase religioso, né? Essa vocação da pessoa faz que ela seja boa nisso ou não, né? Tu falou dessa questão de tecnicidade e trato com o paciente. No criminal, tu vai ter alguma dessas e é impossível não lembrar de uma história de faculdade de um professor, promotor de justiça, macaco velho, assim, que ele contou um caso de Maria da Penha e depois muito você vê esse tipo de cena na prática forense. A grande fita da história é que o cara bateu na mulher e, salvo me engano, acho que deu uma facada nela, assim, no braço e tal, talhou o braço dela. Pediu por medida protetiva, ficaram longe e tal. Dentro de 8 meses, voltaram em audiência, porque o processo continuou. Ele denunciou o réu, entrou com o processo de Maria da Penha contra o cara tal. Em audiência, a mulher disse que retirava a queixa e que não houve briga alguma. Aí o promotor olhou assim e falou: como assim não teve briga? Perguntou, né, pra ela enquanto testemunha. Eu caí do sofá e por coincidência tinha uma faca no chão e eu cortei meu braço. E fica todo mundo estarrecido. E eu já vi comigo, inclusive, advogando, cenas meio semelhantes a essas, nunca com faca, mas cenas não muito diferentes. E nesse momento, juiz, promotor e advogado tem que acolher ainda assim aquela vítima, sempre não podendo condenar o réu, obviamente, porque ela retirou a queixa, mas deixando claro que, olha, qualquer coisa, o telefone da delegacia da mulher é tal. Você tem que saber acolher a pessoa, também ter a tecnicidade em absolver o réu, que é o esposo dela que bateu. Porque, de fato, perde-se a justa causa, o objeto da ação penal. Beleza, isso por um lado, né? Agora, a parte que não tem a ver com violência sexual, né? Eu fiz toda essa introdução para dizer a parte que tem a ver com alguém que já não é mais paciente, senão é um cadáver, né? Um corpo desprovido de vida, ele não tem nenhuma subjetividade. Ele não pode ter, não deve ter. É técnico, ponto final, ver o que aconteceu, entender o que aconteceu, né? E fazer o laudo. Não estou dizendo que esse processo ele falhe na maioria das vezes, mas ele falha muito, né? Ele falha bastante. E assim, que nem eu estava te dizendo ali, laudo técnico sem fotografia é história de pescador. Pode ser verdade? Pode, mais do que verdade. Não vamos usar em termos de verdadeiro ou falso. Vamos usar em termos mais técnicos. Aquilo ali está correto, está incorreto? Pode ser que 100% do laudo esteja correto, sem foto? Pode sim. Mas por que não tem foto? O porquê não tem foto? Simplesmente porque não tem. A gente tá lidando com... Eu não vou dizer que é um problema, eu vou falar que primeiro é uma praxe, tá? Eventualmente essa praxe pode se tornar um problema. Uma boa parte dos processos de homicídio, eles na verdade... Veja, é uma boa parte, não é a maioria, tá bom? Eles sequer têm foto. E respondendo a tua pergunta, por que não tem foto? Simplesmente porque não tem, Deep. No Brasil, ainda mais se tratando... Bom, aquela tríade, a Santíssima Trindade do Código Penal, que é o roubo, a morte e o estupro, o comum. É que em alguns casos, você nem precisa de foto. Basta muitas vezes a fé pública do policial, ou a fé pública do escrivão de polícia, ou a fé pública do delegado, ou, quando na ausência de alguma fé pública, basta somente o relato de quem descreveu o boletim de ocorrência. Então, o caso em tela hoje, basicamente, é uma briga na qual os caras, um deles estava armado, e diz o meu cliente que nessa briga ele tirou a arma do cara e puxou o gatilho sem querer. E aí, por isso, a importância da foto é onde cai a minha pergunta para ti. Para confirmar o que ele falou, a posição do tiro é essencial para mim. O primeiro tiro, ele tem que ter partido de um vetor ali de 45 graus, cintura coxa. Só que eu não tenho foto para isso, né? A polícia não juntou foto. E a única possibilidade que eu tenho de resolver a situação do cara, que veja, fez uma merda sim, mas possivelmente em legítima defesa, de fato, eu não tenho como provar isso sem uma foto.
Eu não tenho um documento jurídico, um documento probatório, e eu não tenho nem como produzir a prova. É isso que é o mais bizarro, porque, entrando no que tu falou, quando está diante de um cadáver ali, de alguém que você tem que ser técnico, e, como tu bem disse, até por tua segurança, tu fotografa, porra. Porque é importante você saber as cavidades que entrou a bala, que saiu. Isso muda tudo num júri. Só que é São Paulo, né, amigo? Tá ligado? Aqui simplesmente é feito igual o cu. E eu tô falando diretamente de uma cidade que não é uma cidade ruim, não tem uma polícia ruim, não tem investigadores ruins. Esse só é o padrão da polícia. É fazer as coisas sem se preocupar com foto, com laudo decentemente descrito, porque a gente já sabe, né? A Santíssima Trindade do Código Penal, de novo, roubo, homicídio, estupro, no Brasil você vai ser condenado. Já não justificava laudo sem foto na época da câmera analógica, tá? Na era do celular, cara, isso não tem, cara, não tem o menor cabimento. Aí tá, beleza, eu não estou por dentro dos parâmetros aí da técnicos da medicina legal do Brasil. Pô, não tô nem nos daqui, né? Beleza, eu tive legal, né? Tudo bem. Mas, cara, é uma matéria semestral, né? Não é nem anual, como umas grandes matérias, assim, não tem muito. Tu só vai dar bola para isso mesmo se tu vai fazer especialização, né? Se tu, para um médico de qualquer outra especialização, generalista, tu só tem que saber do que se trata, saber as lesões aberrantes, né? Caso tu esteja trabalhando nos cafundó do Judas e, porra, por alguma razão bizarra aparecem com um corpo lá, tu tem que fazer um melhor laudo que tu puder, né? Só que assim, tu tem que saber que tu não é legista, tu não é especialista em medicina legal, então tu vai tirar as melhores fotos e a maior quantidade de fotos que tu puder, até para te resguardar, né? Até para te resguardar. Tu pode cometer erros, né? Inclusive um especialista ele pode cometer erros. Tem lesões que são muito estranhas, blá, 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 isso aí se estuda pra caralho em legal, apesar do pouco tempo, né? Cara, a pessoa pode errar por N motivos, não precisa ser má fé, tá ligado? Só que assim, meu amigo, não ter foto do bagulho, plena era do celular que tira foto grátis. Ah, cara, eu tenho uma dificuldade de ver isso com qualquer tipo de otimismo do ponto de vista da prática, tá ligado? Vamos falar de Brasil agora, porque não quero ficar teorizando aqui até minúcias técnicas da medicina legal argentina, que eu repito, eu não sei. Juridicamente eu não sei como é que certas coisas funcionam, porque não sei, né, cara? Não sei. Agora, o que eu sei, repito, né, falar de Brasil, o país não é mais 1992, caso Evandro de Guaratuba, né? Agora, uma coisa a gente tem que falar, se assim, um efeito secundário muito positivo daquela saga do Ivan Mizanzuki. Os fatores positivos primários assim são bem óbvios, mas os secundários, para quem soube ouvir aquilo direito, entender um pouco a história, como funciona os brejos, né, os interiores, não é o caso litoral, né, mas não deixa de ser interior, do Brasil em suas relações completamente bizarras com o poder local, polícia, interesse político bizarro, voltamos para o poder local, situação do caso Evandro, que foi até bem fora da curva, envolvendo cacique político da capital, rivalidade entre grupo de polícia, farmacêutico fazendo laudo, dentista fazendo laudo baseado em memória. Cara, o troço é um show de horrores, né? A gente sabe que o Brasil não é mais assim, não tem mais cabimento um farmacêutico. Detalhe, tá? O cara, eu não tenho certeza, agora teria que ouvir, não vou ouvir de novo, né? Mas eu não tenho certeza se o cara era farmacêutico de fato, se era o dono da farmácia, mas eu acho que era farmacêutico, sim. O cara podia ser um excelente farmacêutico, assim, mas, né, mano? Se alguém que passou pela faculdade de medicina e não é legista, eu já acho que não tem condição de fazer isso, que dirá a porra de um farmacêutico, né, mano? Porra, pelo amor de Deus, né?
E aí, cara, embora a gente não viva mais nesse Brasil, esse modo mambembe de interior, de resolver as coisas na base do grito, ele ainda existe, né, cara? Isso aí, porra, não precisa ser um gênio. Então, vamos botar aí uma situação bem factual. Tu é um médico, digamos que tu é o legista do lugar, sei lá, que especialização tu fez, não importa, e brota 4 meganhas, 4 cara da polícia, famoso carro de polícia, né? Vou pegar um arquétipo, viatura de polícia lá do Rio Grande do Sul, assim, e vou aplicar ele universalmente, só por motivos de folclore. O sargento, um alemão chamado Klein, 2 negros soldados e um branco magrinho, né? Todos os 3, os outros são grandes, são fortes, sim. E esse magrinho, branco por maioria de votos, que também é soldado, querendo mostrar muito serviço, querendo mostrar que pode andar com os caras fora. Aí chega essa porra dessa viatura, o alemão Klein, o Severino, o Severo, chegam na porra do bagulho, colam em ti. Não precisa nem te ameaçar, né, cara? Para bom entendedor, minha palavra basta. Falando bem firme, olhando dentro do teu olho, chegando dentro do teu cérebro, olhar assim, né? Então, esse rapaz aí, infelizmente, aí foi trocar tiro aí com a gente acabou nem atirando nele, mas na real, lá no meio do confronto, os próprios parças dele ali atiraram nele e acabou aí sendo fogo amigo, né? E aí tu vê que a história não faz o menor sentido. Tá, o cara cheio de paulada, 3 facadas, uns tiros também. A história não fecha. Mas a pergunta é, tu quer morrer? Tu quer morrer? Tu quer dizer, não, cara, tu tá me mentindo para vocês que espancaram esse merda aí e depois mataram. Porque tu tá maluco? Tá sozinho lá, não tem ninguém que te ampare. 4 PM envolvido com 1000 fitas, cheirados, armados, sem testemunha. Só que aí é a hora que, até para se resguardar, né, juridicamente, porque a hora que estourar que isso aí é mentira, não é no do polícia que vai dar ruim, é no teu, irmão. E aí tu fotografa, né, amigo? Nem que tu guarde as fotos. Nem que tu guarde as fotos. Ah, mas cadê as fotos? Então as fotos estão aqui. Só que é foda também, tu fazer um laudo que contradiga totalmente o que a imagem aparece. Né? Agora, tu pode tirar foto escondido, tá? Os meganha não vão ficar 100% do tempo colado em ti ali. Vai acontecer isso. Né? Guarda pra ti resguardar. Guarda, né? Agora, mano, laudo que nem existe as fotos, meu amigo. Sobre isso que tu falou do estereótipo do policial gaúcho que aparece de viatura metendo louco e simplesmente os malucos aparecem torturados no dia seguinte. E obviamente, né, foram a facção e não os policiais. Sobre isso, logo quando a gente começou a trocar ideia, eu acho que tu lembra, eu te levei uns laudos de tortura feita por policial civil. Toda cidade ela vai ter um tipo de capataz ou um grupo de capataz policial que vai, mano, perpetrar as piores torturas possíveis, ou aquelas vezes não é nem tortura, aquelas mortes feias mesmo, espancamento com saco preto na cabeça. Cara, eu já vi umas pá dessa. Dentro de escola municipal, assim, de perifa. Policial, tá? Policial. Já vi o comando fazer isso também. Mas assim, o policial, pra mim, é mais bizarro, porque eles tentam forjar um álibi ali, ou uma cena. Só que, velho, com 5 minutos de qualquer pessoa iletrada analisando os fatos, você vê que foram os policiais e não a facção rival que matou o maluco. Só que o juiz e o promotor estão cagando e andando, né? Tem alguns casos aqui de tortura de polícia, milícia. Simplesmente não dá. Você sabe que o promotor tá envolvido com o policial. Você sabe que o juiz também tá envolvido com o policial. Você tá vendo ali que o adolescente tomou uma americana e o braço dele tá invertido. Você sabe que aquilo é tortura. E a juíza vai colocar na sentença: fora utilizada força moderada pelos policiais para conter os réus. Não adianta se o meu cliente estava certo ou errado. Os caras vão torturar. Quando tirarem foto, vão ser foto para ficar rodando no grupo de tortura deles ou fotos totalmente montadas que, repito, qualquer pessoa iletrada em medicina ou direito sabe que aquilo foi forjado e sabe que aquelas marcas não são de ação policial.
Então, cara, é o que eu te falei, tem que conseguir as fotos disso aí. Eu não tenho a menor capacidade de avaliar esse laudo, nem de brincadeira, assim. Não tenho a menor possibilidade, não tenho a menor, assim, ó, nem de brincar de bravata, de grupo de zap. Cara, qualquer coisa que eu falasse ia ser, assim, uma total irresponsabilidade, inconsequência, pinativa, né? Tem limites para bravataria, né? Agora, vou te deixar com essa tag. Laudo, plena era do celular, de lesão corporal e principalmente morte, né? Sem foto, meu amigo. Porra, irmão. História de pescador pra caralho, né, mano? Pesquei uma sereia, pesquei um peixe do tamanho de um barco e, cara, pesquei um tritão, pesquei o UFO nazi que Adolf Hitler fugiu para a Argentina. Então, e por que tu não fotografou na hora? Ah, e tu tem um monte de foto da pescaria, só não tem essa. É justamente, né? Eu tirei tanta foto que eu gastei e aí bem na hora acabou a bateria, filha da puta. Fala, Dick. Foi mal a demora. Eu tava dentro do presídio. Ah, porra. Porra, presídio é caótico mesmo, né? Eu vou tentar te arranjar as fotos, tá? Pra ver se a gente consegue, pelo menos você me orientar em alguma coisa pro júri do mês que vem. Mas, velho, como eu te disse no áudio anterior, antes de eu entrar aqui na penita, não, eu nem vou dizer que nesse caso é maldade policial, é muito mais um desleixo da civil que não tirou foto, principalmente do médico. O médico do IML é sempre uma várzea aqui na região. Que eu saiba, bom, que eu saiba dos laudos que eu mexo e vejo, são tudo coisas muito genéricas, quando não é relatado a próprio punho, numa folha sulfite, aí fica uma bosta pra você entender, sabe? Eu vou tentar te arranjar as fotos sobre isso. Mas o que tu falou agora, eu vou pegar teu último gancho, assim, que você reiterou de novo, cara. 2025, você fazer um laudo sem fotografia, ou você tá encobrindo alguma coisa, ou na moral, velho, teu trabalho como concursado médico legal é muito porco. Muito porco. Eu vou lembrar de um júri que eu fiz ano passado em Jandira, onde foi uma tentativa de homicídio, briga de bar, bem boteco fuleira de quebrada, sabe? Os malucos tretaram por causa de, acho que uma nota de 20 falsa, e nessa um pegou uma faca e deu no outro. Só que a grande discussão, o processo durou 10 anos, tá? A grande discussão era de quem que era a faca, primordialmente. Um falava que era de um, outro do outro. Resumo da ópera. Meu cliente foi o que ficou transitado em julgado e decidido pela justiça. Meu cliente deu uma facada na vítima. A facada fez um corte de 1 centímetro. A sutura foi de 2 centímetros. No laudo do IML manuscrito estava escrito assim: lesão corporal leve. Ausência de risco à vítima. O maluco deu entrada 9 da noite, tomou alta 8 horas da manhã, com uma sutura de 2 centímetros. Mas mesmo assim, o meu cliente tomou uma paulada na cadeia. Sem foto, sem gravação, sem testemunha, beleza? Esse caso era de 2008. Não tem ninguém que viu os fatos. E sabe o que é mais louco ainda? Tanto o meu cliente quanto a vítima que sobreviveu estavam presos por homicídio. Uma semana depois dessa suposta briga do meu cliente com essa vítima, a vítima pegou uma faca e matou um cliente dela, porque a vítima era dona do bar. A vítima matou o próprio cliente dela. Mas a justiça falou foda-se. Porque se o laudo médico diz que a sutura é 2 centímetros na região torácica, exatamente no osso externo, tá? O buraco, o furo, foi exatamente no meio do osso externo. A justiça disse que só basta a palavra do médico dizendo que era uma lesão corporal. Avistamento UFO, pescaria espetacular e homicídio envolvendo polícia. A santíssima trindade da ausência de registros fotográficos decentes em plena era do celular, com foto gratuita. Custo zero, mas logo na hora a bateria acabou. Muito triste.
Avistamento UFO, pescaria espetacular e homicídio envolvendo polícia. A santíssima trindade da ausência de registros fotográficos decentes em plena era do celular, com foto gratuita. Custo zero, mas logo na hora a bateria acabou. Muito triste. Custo zero, mas logo na hora a bateria acabou. Muito triste, muito triste. Custo zero, mas logo na hora a bateria acabou. Muito triste. Muito triste. Custo zero, mas logo na hora a bateria acabou. Muito triste.